Olá, tô aqui hoje num lugar diferente. Tô no horário de almoço aqui gravando um vídeo, na verdade, porque eu quero falar sobre plenitude em Deus, como se sentir completo em Deus, como ser satisfeito apenas com Jesus. E eu vejo que isso é o que todo mundo quer buscar, de fato. Todo mundo quer ser completo, todo mundo quer pertencer a algo, todo mundo quer sentir parte de algo maior. E eu vejo que o maior inimigo que a gente tem são as distrações. A nossa geração se distrai muito com redes sociais, com amigos, trabalho, festas, qualquer coisa. A gente se distrai a ponto da gente não conseguir contemplar a criação de Deus, o que Deus criou pra gente, sabe? Deus criou. E quando ele criava, cada dia que passava ele via que era boa a criação dele. A criação de Deus é boa. Deus fez a criação para que a gente possa contemplá-la. E quando a gente contempla a criação de Deus, a gente glorifica a Deus com isso. A gente glorifica a Deus contemplando a criação dele. Então muitas vezes a gente tem tantos estímulos na nossa cabeça, tantas coisas nos deixando acelerado e com excesso de dopamina, excesso de prazer, que a gente acaba esquecendo de ter prazer em Deus e ser completo apenas nele. Eu tô aqui onde eu venho depois que eu almoço, venho orar. Que esse lugar lindo, ó. Tem um jardim do Éden ali atrás. E sabe, eu tiro esse momento de contemplação da criação de Cristo com os meus olhos, com o tato, posso sentir as plantas. Não sei se dá para ouvir, mas tem muito som de animal aqui, de pássaros e de cigarras. E até lagarta aparece aqui de vez em quando. E a contemplação é um exercício que a gente deve fazer. A contemplação é um exercício porque o que esse mundo tenta fazer é nos deixar distraídos, nos deixar com o cérebro desligado. Hoje eu estou cansado, hoje eu vou desligar o cérebro. Mas a contemplação é justamente o contrário. A contemplação é eu perceber o que eu estou fazendo, eu perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, o que eu estou olhando e glorificar a Deus com isso. Então a contemplação é eu olhar para a vida, olhar para a natureza, olhar para a criação de Deus e perceber como é bela, como Deus é maravilhoso e glorificar a Deus com isso. O ser humano ele foi feito para sentir prazer, só que a gente foca no prazer errado. A gente coloca prazer em vícios sexuais, em amizades, em namoros, em relacionamentos, em até muitas vezes ministérios da igreja. A gente acaba pondo toda a nossa alegria. Mas se Deus te tirar isso, sabe? Eu faço física, eu trabalho. Então eu sou um trabalhador. Quem tu é? Eu sou um trabalhador, sou um físico. E se Deus tirar isso? E se rasgarem o meu diploma? O que eu sou? Nada. Eu sou uma criatura feita para contemplar a beleza de Deus, para contemplar essa criação maravilhosa e glorificar a Deus com isso. E a gente deve glorificar a Deus em todas as coisas. Sabe, às vezes eu paro só para respirar fundo e sentir o ar nos meus pulmões e ser grato a Deus. Ou às vezes eu paro só para analisar minha sobrinha de 2 anos existindo. Ela não precisa fazer nada, ela está descobrindo um mundo novo, que é a criação de Deus. Quando eu olho para ela, eu olho pelos olhos dela, algo que tudo vira novo. Sabe, muitas vezes a gente no celular, a gente desfocados, a gente acaba por perder as maravilhas e as belezas que Deus criou nessa terra, para a gente poder contemplar Ele e adorar Ele. Essa é a missão do ser humano, contemplar a natureza e dar glória a Deus, e Deus é glorificado com isso, Deus sente prazer nisso. Sabe, no Salmos 16, versículo 11 fala, me ensina a andar pelos caminhos da vida,
Na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpétuas. Então, Deus é uma fonte de prazer para nós. Tem plenitude de prazer na presença de Deus. Tem prazer eterno. Muitas vezes a gente toma o prazer de Deus como menor que os outros prazeres, mas é porque a gente não conhece as belezas ainda. Porque a gente não conhece a plenitude de alegria que é nele. A plenitude que faz ser completo. A plenitude que nos faz ser por inteiro. Sabe, eu não estou dizendo que eu não passo por momentos que eu fico um pouco triste, que eu fico chateado, mas eu deposito isso em Deus. E sempre é recompensador. Sempre é recompensador quando eu ponho minhas tristezas, minhas angústias no Senhor e eu consigo olhar e contemplar Ele em tudo. É maravilhoso, Deus criou tudo isso para que a gente contemplasse a Ele. E muitas vezes todas as nossas distrações tiram a glória dEle. Então a gente deve glorificar a Deus com tudo que a gente tem. Com tudo que a gente vive. Eu vejo pessoas reclamando até do seu próprio trabalho, até do seu próprio emprego. Sabe, eu sou chão de fábrica, eu fico todo sujo, eu tô sem o guarda-pó agora, mas eu fico todo sujo. Cara, se eu não tenho fé para dizer que é Deus que me colocou nesse trabalho, por que eu tô nele? Se eu confio que Deus é o Senhor da minha vida, eu tô num trabalho e eu creio, não, esse trabalho não é o que Deus tem para mim agora. Então sai, mano. Então sai. O que eu tô fazendo aqui se não é para a glória de Deus? O que eu tô fazendo aqui se não é para ser uma luz que glorifica a Deus? Eu tô aqui para contemplar as maravilhas de Deus e se eu tiver que trabalhar aqui, lá ou em outro lugar, amém, eu quero fazer a vontade de Deus. É senso de propósito, entendem? Senso de propósito. Aqui eu vou ter que colar porque eu não sei esse texto de cor, mas em Colossenses 2:9 fala assim: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Então, onde é que a gente encontra essa completude? Será que é no casamento? Será que é no trabalho? Será que é nos estudos? Será que é nos diplomas? Não, é em Cristo. Em Cristo a gente tem a plenitude, a gente é completo, a gente é inteiro. Sabe, eu não estou falando parem de trabalhar, não se casem. Não, gente, calma. Mas as demais coisas serão acrescentadas quando Deus for o primeiro lugar na nossa vida. Então, essa contemplação, essa fonte de prazer que é Jesus, a gente tem que acessar isso, sabe? Eu ouvi falar uma vez que a gente ainda peca, não é porque a gente está em busca do prazer, é porque a gente quer pouco prazer, porque a gente é satisfeito demais com o nível que a gente está, porque Deus é a maior fonte de prazer e a gente busca em lugares que não tem um prazer verdadeiro. É um prazer momentâneo, mas que depois nos estraga, nos mata, nos deixa mal. Então, se a gente ainda busca em pecado ter alegria, se a gente pensa, ah não, eu queria estar no mundo, mas eu sou crente, né? É verdade. Não, cara, não. Tem o mais belo, tem Jesus, tem a fonte de todo prazer, a gente só tem que acessar essa fonte em Cristo. Cristo é a fonte de prazer, é a fonte de plenitude, do conhecimento, da graça, é a fonte do amor ao próximo, da caridade. Então muitas vezes a gente deixa de olhar para tudo isso na nossa volta e a gente acaba não glorificando a Deus, porque a gente prefere passar no celular esse tempo, passar fazendo nada, a gente não cuida da nossa saúde, a gente não cuida das coisas que são de Deus, porque
porque a gente está distraído. Sabe? Então vamos começar a se concentrar no que é de Deus. Vamos começar a se exercitar no como eu fico consciente do que eu estou fazendo. Como eu tenho a plena consciência do que eu estou fazendo. Sempre se mantenha consciente, não deixa a tua mente se distrair. Sempre se mantenha consciente de, cara, que maravilhoso que eu estou aqui podendo sentir essa brisa, podendo ouvir o som dos pássaros, podendo ver plantas e a criação de Deus. Isso me fascina, entendem? Então a gente sempre tem que estar consciente, sempre tem que estar consciente. Isso é um exercício difícil, mas é um exercício. Sempre se pergunte, o que eu posso ver de beleza agora em Deus? A gente está distraído às vezes, o que eu posso fazer agora que glorifica a Deus? O que eu posso olhar para a glória de Deus? Sabe, olha para o céu, cara. Olha para o céu e agradece a Deus. Porque é lindo, o céu é lindo. Olha para cima, olha para os lados, sei lá. Tudo é criação do Senhor. Então a gente acaba perdendo isso porque a gente prefere ficar com a cabeça baixada no celular, até caminhando na rua. Sabe, vamos... É uma fonte de prazer inesgotável a presença de Deus. E quando a gente busca isso nele, ele vai ser cada vez mais glorificado e a gente vai se tornar cada vez mais igual a ele. E esse é o objetivo de todo cristão, ser mais parecido com Deus. Então, é isso que eu queria falar hoje, que a gente possa contemplar o Senhor e ver as maravilhas que Ele tem para a gente. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te dou, Pai, porque Tu criastes esse mundo e a natureza e as coisas que eu posso contemplar e ver. Abre os nossos olhos, Senhor, que a gente possa contemplar Tua beleza com santidade e pureza, que o pecado não nos chame mais atenção, que as iniquidades não nos chamem mais atenção, mas sim Tu que é a fonte de prazer, Tu que é a fonte de alegria e de sustento, Pai. Graças te damos e queremos ser fiéis a Ti e estar conscientes de que Tu criastes tudo isso para que a gente tivesse prazer e Tu tem prazer na gente com isso. Graças te damos, Senhor. Amém.